Hoje iremos, já pela manhã o fizemos, abordar o ponto da comunhão dos santos. Essa doutrina diz respeito à comunhão, à unidade do povo de Deus. Assim como nós estamos unidos a Cristo, nós que recebemos o Espírito Santo, nós que somos novas criaturas, nascemos de novo, fomos regenerados, justificados, uma das obras, um dos aspectos da salvação, e nós estamos estudando isso na nossa EBD, é que nós estamos agora unidos a Jesus. E nós somos participantes com Cristo das suas graças, mas também do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glória, unidos a Cristo. Todo crente está unido a Cristo. Se todo crente está unido a Cristo, consequentemente, por amor, todo crente está unido um com o outro. Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo que se chama igreja, que tem como cabeça Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Logo, nessa comunhão que nós temos uns com os outros, nós desfrutamos da graça de compartilhar a vida, do discipulado, uma relação de mutualidade, uma relação de usar os nossos dons e os nossos talentos para edificar o outro, de sermos edificados com os dons e talentos dos outros. Então, nós precisamos uns dos outros. A comunhão dos santos diz respeito a essa verdade. Não existe igreja sozinho. Não existe um corpo com somente uma parte. Ele precisa das outras partes. E nós vamos ver um texto nessa noite que fala sobre isso, Efésios 4, de 1 a 6, e vamos meditar especialmente sobre a importância que nós temos de cultivar isso, de lutar por isso, a responsabilidade que cada crente é chamado a fazer, que é lutar, preservar, cultivar a comunhão, a unidade no meio do povo de Deus. Acompanhe então a leitura, Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um dos fenômenos que tem crescido cada vez mais nos nossos dias, nós tocamos nesse assunto hoje pela manhã, são os chamados desigrejados. São pessoas que se identificam como cristãs, mas que não fazem parte de uma igreja local, de uma denominação, de uma comunidade. No contexto brasileiro, o dado do IBGE de 2010, está um pouco atrasado, então esse número deve ser ainda maior, mostra que o número de cristãos evangélicos não determinados, ou seja, desigrejados, era de 9,2 milhões. O que representava ali 21% dos evangélicos na época. Se isso fosse uma denominação, essa seria a segunda maior denominação do Brasil, perdendo apenas para a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do Brasil. Esses dados, eles revelam uma tendência preocupante do isolamento de muitos crentes em relação às comunidades locais. Muitos desses queridos, desses desigrejados, eles relatam que o motivo pelo qual não frequentam alguma igreja são experiências negativas, com líderes, decepções, divisões da igreja. Isso realmente traz muitos traumas, não apenas espirituais, existe gente que adoece mesmo, fisicamente, mentalmente,
por causa de experiências negativas com a igreja. Isso, infelizmente, acontece. E não é a minha ideia aqui diminuir ou invalidar o sofrimento de nenhum desses que passaram por essa experiência. Talvez você que está aqui, você que está ouvindo, passou por alguma experiência negativa na igreja que você já frequentou. Mas é verdade também que outros se intitulam assim, preferem viver assim, porque acham que podem experimentar uma espiritualidade, uma vida cristã no seu individual. Somente ela e Deus. Mas o ponto para nós aqui nessa noite é, será que viver de forma isolada, viver sem ter comunhão com outros irmãos, isso é a vontade de Deus para os crentes? Será que Deus quer que a gente viva uma espiritualidade distante uns dos outros? Fora de um ambiente de comunidade? Será que é possível desenvolver essa espiritualidade sadia, esse relacionamento com Deus sadio, fora da comunhão com outros irmãos? Nós temos alguma responsabilidade no que diz respeito à união, à comunhão uns com os outros? E o texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer então algumas respostas nesse sentido. Carta de Paulo aos Efésios, ela, assim como outras cartas do apóstolo, ela não é somente um tratado teológico, onde Paulo vai trazer ali uma aplicação teórica, mas Paulo também se preocupa com a parte prática, como essa doutrina ela vai ser vista na vida. Doutrina e vida, conhecimento e ação, são coisas que andam juntas, não são separadas. E nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai fornecer a visão de todo, como Deus, antes da fundação do mundo, Ele planejou a nossa salvação, Ele nos resgatou, e o que Deus fez foi uma verdadeira obra de arte. Essa é a expressão que vai aparecer lá no capítulo 1. Ele mostra ainda como essa obra do Senhor em nossas vidas, essa obra de salvação, ela nos une. Ela vai romper, derrubar todas as barreiras culturais, raciais e até mesmo religiosas, que era uma das coisas que Paulo combate aqui. Já não há mais gentil ou judeu, nós somos um no Senhor. E agora aqui, a partir do capítulo 4, Paulo está mostrando para onde os crentes devem caminhar. Qual é o novo padrão daqueles que são chamados por Deus, dos eleitos no Senhor? Uma nova comunidade com novos padrões. A igreja é um povo chamado para viver em união, um povo chamado para viver como um só. E embora nós não criemos a unidade, não sou eu, nem é você que vai criar a união entre nós. Essa unidade é criada pelo Senhor, é formada pelo Senhor. Afinal de contas, Ele nos chamou e nós não somos mais estranhos, inimigos, mas somos agora família de Deus, edificados pelo Senhor. É Ele que nos une, mas Ele nos mostra também que diante dessa realidade, eu e você temos responsabilidade de viver como um só. Isso aqui envolve um chamado do Senhor para a gente. Isso envolve também uma ação ou ações que devemos desenvolver. E também isso está fundamentado em algo sólido. E é sobre isso que nós iremos ver nessa noite. Um chamado, ações e um fundamento para que nós possamos viver em união. Afinal de contas, nós somos um. Vejamos então, em primeiro lugar, o chamado do Senhor para as nossas vidas através do apóstolo Paulo. A primeira coisa que Paulo faz aqui é o que a gente chama de uma convocação afetuosa e evangélica. Ele começa o verso 1 dizendo: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Paulo aqui está convocando aqueles irmãos, de forma bem parecida com o que nós jovens vimos aqui na sexta-feira, no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Essa é uma espécie de retórica que o apóstolo Paulo usa, um princípio que ele usa de, depois de explorar verdades doutrinárias, depois de expor teoria, ele mostrar como essas pessoas deveriam viver.
foi assim com os romanos e é assim agora com o pessoal de Éfeso. Ele está conclamando aqueles irmãos a responderem na vida, na prática, depois de tudo aquilo que ele disse até o capítulo 3. Ou seja, rogo a vocês, eu como prisioneiro do Senhor. E é por isso que ele faz aqui essa convocação de forma afetuosa, porque Paulo não está dando aqui uma carteirada naqueles crentes. Paulo não está dizendo, olha, eu, como apóstolo de Jesus, ordeno que vocês vivam desse jeito. É interessante que Paulo nunca usa da sua autoridade, do seu título, do seu apostolado, para falar, olha, faça isso porque eu estou mandando, eu tenho autoridade como apóstolo de fazer isso com vocês. Não, Paulo diz aqui algo interessante. E para evocar mesmo o sentimento, o pensamento no coração daqueles irmãos, olha, eu rogo como prisioneiro do Senhor. A primeira coisa que Paulo queria que aqueles irmãos se lembrassem é que ele estava preso, e Paulo quando escreve essa carta era essa a condição que ele estava, por causa daqueles irmãos. Foi o testemunho de Paulo, a pregação de Paulo do Evangelho que levou ele para a masmorra, que levou ele para a prisão. E como preso, e ele escreve isso da prisão, ele queria constranger aqueles irmãos. Olha, eu estou aqui, nessa situação, por causa do Evangelho, por causa de vocês. Então olhe para o meu exemplo, olhe para aquilo que eu fiz. Eu paguei o preço por causa do Evangelho. Eu paguei o preço para que vocês conhecessem o Senhor. Eu paguei o preço para que vocês pudessem entender que vocês precisam viver em união. E eu conclamo vocês a fazer a mesma coisa. Paguem o preço por causa do Evangelho. E talvez o preço que esses irmãos possivelmente tivessem que pagar, e que eu e você devemos pagar pelo Evangelho, não seja literalmente ir para uma prisão. Talvez, se a perseguição um dia chegar no Brasil de forma mais ferrenha, nós teremos que enfrentar a prisão, talvez o martírio. Mas enquanto isso não chega, há um preço a ser pago. E o preço aqui, que o apóstolo Paulo está chamando esses irmãos para pagar, é justamente viver como um. Viver em comunidade. Desfrutar de unidade. Ele fala, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andem do modo digno da vocação a que fossem chamados. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês precisam usufruir, vocês precisam andar da maneira, do modo que vocês foram chamados para viver, da vocação de vocês, do chamado de vocês. E é interessante a gente entender aqui, porque Paulo não está dizendo que nós precisamos ser dignos para ser chamados. Nós já fomos chamados por Deus. Nós já fomos escolhidos por Deus. Nós já fomos eleitos por Deus. Deus chama pecadores apesar de quem nós somos. E isso é graça. E porque nós somos chamados por essa graça, porque nós já fomos escolhidos, porque nós já fomos eleitos, porque nós já temos essa vocação, nós precisamos andar de acordo com essa vocação. É o que ele está dizendo para esses irmãos. Portanto, o que Paulo está começando a dizer aqui, é que esse chamado à unidade, esse chamado à comunhão, esse chamado para que vivamos em comunidade, como igreja, é um chamado para todo crente. É um chamado para todo discípulo de Jesus. É um chamado para todo eleito. O Senhor não nos chama para criar uma unidade, Ele já criou. Mas Ele nos chama para viver, para usufruir, para preservar, para batalhar por essa unidade. Isso é algo que deve ser inerente a todo crente. E é justamente isso que a nossa confissão vai dizer. Vai dizer que assim como todos nós, todo crente está unido a Cristo e usufrui das bênçãos de Cristo, todo crente precisa também, em amor, estar unido ao seu irmão e usufruir de comunhão, de unidade com o seu irmão. Você não está unido a Cristo sozinho.
Você não é igreja sozinho. Você não é corpo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, o andar de modo digno da vocação aqui, a que nós fomos chamados, é andar na contramão da comunidade, da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade que diz que as coisas estão acima das pessoas, em que o eu vem em primeiro lugar, em que o amor próprio está acima do amor ao próximo. Nós somos chamados a viver em união, em comunhão, como um povo, como um corpo. Ao que eu preciso perguntar para você, será que você tem vivido assim? Você tem usufruído dessa união? Você como crente, você como servo de Deus, você que já entendeu isso, você tem desfrutado da comunhão? Será que faz sentido isso para você? Caminhar com outras pessoas, andar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. Se ainda não faz sentido para você, se você ainda não tem vivido uma vida de comunhão, em comunidade, em relacionamento uns com os outros, o grande ponto é que a gente precisa reavaliar se de fato nós já recebemos essa vocação. Se de fato nós estamos ligados a Cristo. Porque isso é um pré-requisito. Na verdade, isso é uma consequência de estar unido a Cristo. É nós unirmos uns aos outros. Portanto, nós temos aqui um chamado para cada crente. O chamado de viver em união. O chamado de usufruir dessa união. Mas o apóstolo nos mostra que uma vez que nós temos esse chamado, uma vez que nós somos crentes, uma vez que nós conhecemos o Senhor, uma vez que nós estamos unidos a Cristo e precisamos estar unidos uns aos outros, ele vai dizer aqui algumas ações, algumas atitudes que nós devemos tomar do verso 2 ao verso 3. Ele vai, a partir do verso 2, falar algumas atitudes. É interessante que o apóstolo Paulo gosta de usar listas nas suas cartas, nos seus escritos. Listas de pecado, listas de virtude. Ele gosta de trabalhar com isso para fixar na mente dos crentes coisas práticas que eles deveriam observar. E ele vai trazer aqui esse tipo de pessoa que é descrita por ele, alguém perfeito. Pessoas que devem andar com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando um ao outro em amor. Esse é o tipo de característica que é ideal para qualquer relacionamento. E o que Paulo está dizendo é que se a gente entendeu o Evangelho, se a gente conheceu a Cristo, se a gente tem um relacionamento com Deus, se nós somos alcançados por Ele, é assim que a gente deve andar. Essas são virtudes, características que precisam estar presentes em nossas vidas. Primeiro, ele diz aqui que nós devemos andar com humildade. Você que entendeu que é um pecador, que carece da graça de Deus, que você não é ninguém fora de Jesus, seja humilde. Você não é melhor do que o seu irmão. Não viva tentando passar por cima do seu irmão, menosprezando o outro. Não tenha uma concepção nem elevada demais acima de você, nem também muito abaixo de quem você é. Afinal de contas, você não pode pensar demais porque você é um pecador. Então, pecador como qualquer outro. Mas também não pense que você não é ninguém. Afinal de contas, Cristo morreu por você. Olha o amor que Ele demonstra por você. Então, não tenha uma concepção nem elevada demais, nem abaixo demais. Pense de você de forma moderada. Ele vai escrever isso lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Então, humildade é algo, marca que deve ser de cada crente. Isso vai influenciar nos nossos relacionamentos. Humildade, mas também mansidão. Porque a humildade diz respeito ao que a gente pensa de nós no nosso interior. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou falho, mas o manso é aquele que suporta o que os outros dizem dele. Porque eu posso até ser humilde, mas alguém vai falar de mim, eu já fico arisco, já não gosto, já acho ruim, já reclamo, já retruco. Então, Paulo diz, olha, seja humilde, mas seja também manso, suporte
o que os outros dizem a respeito de você. Veja o que Paulo está desenhando. Andem com humildade, andem com mansidão, mas não somente isso, ande com longanimidade, ânimo longo. Essa é uma palavra que ele usa para descrever uma paciência com pessoas difíceis. É o contrário daquela pessoa que tem o pavio curto, que estoura por qualquer coisa. Não, é um pavio longo, alguém que tem um ânimo longo, alguém que consegue conviver com pessoas difíceis, anda uma milha, anda duas, e o Senhor nos chama. Tenham longanimidade. Vocês precisam, com toda humildade, com mansidão, e assim, ainda mais, suportando uns aos outros em amor. E o suportar que Paulo traz aqui não é no sentido de você ter que aturar o outro. Aqui a palavra diz, literalmente, de você ser um suporte. De você sustentar o outro, de você manter o outro em pé, carregar, levantar, manter firme o outro. E isso feito em amor. Não é retrucando, não é de cara feia, não é com murmuração, mas em amor, suportem uns aos outros. Relacionar com essas características, com essas ações, tanto a gente quanto o nosso próximo, é o cenário ideal para qualquer um. Mas nós sabemos perfeitamente como isso é difícil. É difícil no nosso casamento. É difícil dentro de casa com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Na igreja não é diferente. Paulo reconhece que o padrão aqui é elevado. Mas ainda assim, ele requer de nós, e a palavra do Senhor requer de nós, que nós andemos dessa forma. Por quê que ele eleva isso? Por que que nós devemos viver dessa forma? E aqui existe uma verdade implícita por trás do argumento do apóstolo Paulo, porque ele está nos dizendo que quando Deus ele nos forma em família, quando ele nos forma em uma comunidade, ele sabe que nós temos as nossas diferenças. É unidade na diversidade. Dentro da igreja, há variedade de dons. Dentro da igreja, há variedade de gostos, de pensamentos. Mas ainda assim, ainda assim, um povo. Ainda assim, uma igreja. Ainda assim, um corpo. Como, diante de tanta diversidade, de tantas dificuldades, nós devemos e podemos preservar essa união, essa comunhão. E Paulo diz que a nossa postura diante das nossas diferenças tem que ser de nos esforçar mesmo. É o que ele diz aqui no verso 3. Ele fala, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo fala aqui para a gente, e essa construção gramatical aqui é algo muito forte. Aqui ele faz e usa um imperativo num particípio presente com um advérbio de intensidade. É um negócio forte demais. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se esforçar. E não é pouco não. É esforçar muito. Vai ter luta, vai ser difícil. Vai ter irmão pisando no seu pé, vai ter gente fazendo coisa que vai desagradar você, mas esforce para viver em união, em comunhão com seus irmãos. Vai exigir esforço a gente viver como igreja. Quem não estiver disposto a lutar, quem não estiver disposto a se esforçar para manter esse vínculo, não vai permanecer igreja. É por isso que, infelizmente, tem muitos que saem de uma para outra, porque, meu irmão, não existe igreja perfeita. Quem está chegando aqui há algum tempo já descobriu isso. Você que está chegando agora vai descobrir isso. Assim também, se for para outra, vai descobrir que não existe igreja perfeita. Mas nós precisamos, no meio dessa imperfeição, que somos nós, homens, lutar por preservar essa união, essa comunhão no nosso meio.
no meio dessa ação tão intensa, o apóstolo diz que essa é a nossa missão. É a gente perceber o que Deus está fazendo. Deus está formando um povo, Deus está formando uma unidade. Nós precisamos nos esforçar para conservar isso. Porque o tempo todo vão surgir motivos para a gente sair, para a gente desfazer esse laço. Motivos legítimos e motivos não legítimos também. O tempo todo vai ter coisa, vai ter situação que vai tentar fazer a gente chutar o balde e desistir. Mas Paulo, na palavra, nos diz, olha, esforcem-se diligentemente para manter a união, a comunhão no vínculo da paz. E vínculo aqui é uma coisa que prende mesmo, uma coisa que conecta, que junta, que mantém unidas as coisas. E o que mantém os crentes unidos é a paz. E para que haja paz, é preciso humildade, mansidão, longanimidade, amor. É interessante que ter paz com as pessoas, queridos, não significa que você vai concordar com tudo o que o outro faz, com tudo o que a liderança propõe, com todas as programações, mas você também não vai estar em guerra com essa pessoa por causa disso. Seu coração está aberto, você convive, você anda com ela, faz as coisas juntos, nós somos irmãos, trabalhamos juntos. É isso que Paulo traz aqui. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que nós nos esforcemos para isso. E por que nós podemos nos empenhar nisso, nessa obra? Porque, muito embora isso não seja algo inerente da gente, não é uma condição natural nossa buscar a paz, não é uma condição natural nossa ser humilde, ser manso, ser longânimo, mas isso é algo que aquele que tem o Espírito de Deus pode buscar. Afinal de contas, tirando aqui a humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz são fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode desfrutar disso nos seus relacionamentos. Pode buscar isso, pode desenvolver isso. E isso não somente podemos, como devemos buscar isso, se queremos preservar a unidade, a comunhão no nosso meio. Paulo não ilude ninguém. E eu também não posso iludir você. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai dar trabalho. Mas por causa do Evangelho, por causa de Cristo, diligentemente, ou seja, tenha isso como meta, como objetivo, se esforce para viver em comunhão, em união com o seu irmão. Não por causa do pastor, da liderança, da denominação, mas por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Se esforce para viver em comunhão com o seu irmão. Que desafio que nós temos diante de nós. Que o Senhor nos capacite para conseguirmos colocar em prática essas ações. Mas Paulo apresenta em último lugar o fundamento de tudo isso. A razão de tudo isso. O que nos faz, o que fundamenta e o que nos possibilita permanecermos unidos. Nos versos 4, 5, 6, o que nós temos aqui é Paulo desenhando a Trindade. Nós adoramos, cultuamos e servimos a um Deus trino. Um Deus que é um só, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é algo misterioso que em grande medida ultrapassa a nossa compreensão, mas que nos ensina que desde o princípio, antes que houvesse mundo, Deus é um Deus de relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam de maneira perfeita, de maneira plena, sem disputa, sem inveja, sem vaidade. E Ele nos criou como seres relacionais, para desfrutar de relacionamento também. Nós não devemos fugir de relacionamento. Paulo então nos mostra o fundamento para preservar essa unidade. Mas mais do que isso, ele nos mostra aquilo que é essencial para nos unir. O que une cristãos que hoje se reuniram espalhados por esse mundo.
que nos une é Jesus Cristo. O que nos une é o sangue do Cordeiro. E o fundamento, o elo, é porque nós fomos alvos da ação das 3 pessoas da Trindade. O verso 4 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo de Deus está formando um só corpo, um só povo, derramando uma só esperança para vocês. A esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança dos novos céus e da nova terra. Esse mesmo Espírito tem chamado cada cristão. Todo crente tem o Espírito Santo de Deus. E somos unidos por um só Espírito. O verso 5 também diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Todo crente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Embora tenha pensamentos diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, pessoas que têm posicionamentos políticos diferentes, mas nós professamos a mesma coisa. Jesus Cristo é o Senhor, é o único e não há outro. Nós cremos nele, uma só fé, a fé que é gerada pelo Espírito Santo. E nós somos batizados no mesmo batismo, e aqui não é a ideia de defender que exista apenas uma forma de batismo. Embora na nossa igreja nós batizemos por aspersão e não por imersão, mas nós cremos que, quando diz aqui um só batismo, é o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, se você foi batizado em outra igreja, genuinamente cristã, e chega aqui no nosso meio, nós não batizamos de novo, porque nós cremos em um só batismo, o batismo bíblico. E o verso 6 termina: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em Cristo, nós somos adotados, nós somos contados na família de Deus, fazemos parte dessa grande família, e Ele é sobre todos, Ele é soberano, Ele reina sobre todos nós, Ele age por meio de todos nós somos instrumentos na mão do nosso Redentor. Ele usa a nossa vida para ministrar uns aos outros. Ele está em todos. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida, todo aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo, confessa Jesus como Senhor, Deus está nele, age por meio dele, um só Deus. E o grande ponto é: será que existe algo maior do que isso? Existe algo maior, mais forte, algum assunto, alguma preferência, alguma discordância que possa ser maior do que isso, a ponto de abalar a nossa união, a nossa comunhão? O que pode ser mais forte do que a obra de Deus em cada uma de nossas vidas, que possa abalar esse elo que nos une? Quantos deixam de se falar? Quantos são desunidos, criam ranço, por conta de algum desentendimento pessoal, de relacionamento, de futebol, de política, de condição financeira, de questão intelectual? Meus irmãos, o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais forte do que qualquer divergência que pode existir entre eu e você. Só que quando nós preferimos quebrar essa comunhão, quebrar essa união, por causa dessas diferenças, nós estamos dizendo que isso é maior do que o que Deus está fazendo. Nós estamos dizendo que isso é maior do que aquilo que nos une. O Salmo 133 nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali, na união, na comunhão, na comunidade, na comunhão dos santos, é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós somos um.
E essa é a exortação de Cristo para a sua igreja hoje e até o dia dele voltar. Precisamos viver em união. Precisamos lutar, nos esforçar por preservar essa união. Todos nós, queridos, somos desafiados a isso. Aqui na igreja, o Senhor ele nos dá a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Que dentro da nossa bolha, dentro da nossa rede social, dentro do nosso convívio social limitado, às vezes nos separamos, por faixa etária, por interesse comum, político, social, econômico, e deixamos de vivenciar, de experimentar aquilo que o Senhor tem criado. Mas Deus não permite que isso aconteça dentro da igreja. Quando a gente olha aqui para ao redor, hoje mesmo, num número menor, olhe quantas pessoas diferentes nós temos aqui na igreja. Pessoas com origens diferentes. De cultura, de questão social, de questão religiosa. Mas que estão aqui e são unidas pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos permite viver nessa diversidade e sermos edificados e edificar uns aos outros. Ele nos convida para participar disso. É isso que Ele tem feito ao longo da história, chamando um povo para si. Um povo que procede de toda raça, tribo, língua e nação, e que um dia vai estar de joelho diante do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Ele nos convida para participar disso. A igreja é isso. Um povo diferente, de origem diferente, com pensamento diferente, mas que é unido pelo sangue do Cordeiro. Ele nos alerta que nesse processo vai ser difícil, sim. Nós vamos passar por embates, vão existir rachaduras, vão existir fissuras, nós iremos muitas vezes pisar nos calos uns dos outros, nós não iremos compreender muitas vezes o que está acontecendo. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje, mas o Senhor te chama a ter humildade, mansidão, suportar em amor o seu próximo, porque foi exatamente isso que Cristo fez por você. Foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Ele suportou os nossos pecados. Ele é aquele que é manso e humilde de coração. E se o nosso desejo é ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos cultivar esse tipo de ação no nosso meio. E nós podemos, porque Ele nos deu o seu Espírito para isso. Cultive uma vida de humildade, mansidão, longanimidade e de amor. E isso vai refletir nos seus relacionamentos. O elo que nos une é o nosso Deus. Alguém já disse que quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais nós estaremos próximos uns dos outros. A forma como eu me relaciono com o meu Deus, isso vai interferir na forma como eu me relaciono com o meu irmão. De forma que se eu tenho comunhão com Deus, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com o Senhor, isso vai influenciar diretamente na forma como eu me relaciono com minha esposa, com meu filho, com meu irmão na fé, com meu vizinho. Mas se eu estou próximo de Deus, se eu usufruo de um relacionamento com o Senhor, eu vou conseguir colocar em prática relacionamentos saudáveis na minha vida. Como é que está seu relacionamento com Deus? Será que a forma como você tem se relacionado com os outros não é reflexo de como está a sua vida com Deus? Fria, indiferente, apática. Que o Senhor desperte o seu povo, desperte a sua igreja,
para que ela possa usufruir daquilo que Ele mesmo já tem feito e irá concretizar no dia de Cristo Jesus. Alguém já disse que a igreja, a obra que o Senhor tem feito, é como uma construção. Os andaimes são levantados para que possa ser feito os reparos, as peças serem colocadas no alto. Por enquanto nós não conseguimos ver como essa construção está. Mas nós podemos confiar no construtor. No dia de Cristo, toda essa obra que Ele tem feito de chamar um povo para si, vai ser descortinada diante de nós. E nós poderemos contemplar essa grande construção que Ele tem feito. Cada um de nós, como Pedro escreve, somos pedras vivas nesse edifício, colocadas por Ele. Que possamos, como essas pedras colocadas, viver para o nosso construtor, usufruindo de comunhão e de relacionamento com os nossos irmãos, pedras como eu e você.